Olá, assinantes do portal Atualidades do Direito. Sejam muito bem-vindos nessa palestra especial sobre a Emenda Constitucional de número 72 de 2013. Essa é a polêmica emenda constitucional que trata da ampliação dos direitos dos empregados domésticos. Você deve estar acompanhando aí, em todos os meios de comunicação, a polêmica, as críticas, todo o debate que tem rodeado esse tema aí da ampliação dos direitos. Então, nessa palestra especial, nós vamos abordar vários dos aspectos dessa emenda constitucional, para que a gente possa entender bem como era, o que mudou, quais são os pontos críticos da promulgação da emenda constitucional já em vigor no nosso país. E, para terminar, nós vamos ver qual aquele que seria um exemplo de modelo de contrato de trabalho para os empregados domésticos. Sim, porque essa prática não era muito corrente antes da promulgação da emenda constitucional. E agora, com a equivalência dos direitos, ela passa a ser muito necessária para regulamentar aí o trabalho destes profissionais. Então, para isso, nesse primeiro momento, nós vamos dar uma olhada na evolução histórica do tema. Mudou tanto, afinal? Muito se fala, mudou tanto, é uma revolução, como que a sociedade vai lidar com isso? Mas, afinal de contas, para a gente saber, realmente mudou? O que mudou? Né? E essa promulgação de emenda, ela veio com atraso legislativo realmente, como muitos dizem, ou não? Ela veio no momento histórico correto? Para que a gente tenha resposta a essas questões, é necessário que a gente faça essa abordagem histórica, que a gente possa acompanhar quais eram os direitos que tinham esses empregados ali no começo, com o advento da CLT em 43, e qual foi o desenvolvimento ao longo do tempo e a expansão desses direitos. Isso não foi feito de uma hora para outra, isso foi feito pouco a pouco. Teve, então, a primeira etapa marcante do direito do trabalho no Brasil foi exatamente a existência da CLT, em 42. A CLT passou a consolidar, como o próprio nome diz, consolidação das leis do trabalho, ela consolidou os direitos e as leis que ali existiam, tá certo? Mas os empregados domésticos estavam à margem da CLT. Você não encontra ali na CLT nenhum artigo que se dirija especificamente ao empregado doméstico. E muitos vão perguntar, mas por quê? Não era empregado? O que aconteceu? Por que ficou de fora? A explicação é razão histórica mesmo. Muito se fala, isso talvez seja um cunho, um resquício escravagista. É verdade? É verdade. É verdade. Foi só em 1888 que a gente teve a Lei Áurea. Isso é muito recente em termos de história, para 1943. Então, esse trabalho doméstico, ele teve sempre muito ligado ao papel dos escravos, né? Eram eles que desenvolviam essa atividade historicamente. Isso no Brasil. Fora do Brasil, no mundo, já nos tempos muito antigos, na antiguidade, existiam já essa figura dos trabalhadores domésticos, que eram justamente retirados daqueles trabalhadores escravos e eram retirados aqueles que tivessem mais aptidão para lidar com o trabalho doméstico. Daí vem o nome, doméstico, que é veio da palavra domus, do latim, e domus significa residência. Então aí eram aqueles trabalhadores que já na antiguidade eram retirados do trabalho braçal, na lavoura, agricultura e construção, para serem chamados para lidar ali com o trabalho doméstico. Daí vem o nome doméstico, desde a antiguidade. E no nosso país, então, o trabalho doméstico, ele foi sempre desenvolvido falando em termos históricos, com o trabalhador escravo, tá certo? Então veio a CLT e ainda deixou de fora, não deu direito algum. Então isso abriu margem a muita liberdade e muito abuso também nessa relação entre trabalhador e empregador, tá certo? Esse vácuo legislativo foi muito grande, porque se a gente teve a CLT em 43, a lei do doméstico veio só em 1972,
Foi só em 1972 que a gente teve uma lei específica para o trabalhador doméstico. Agora vocês vão perguntar, essa lei não foi suficiente? Não devia ali estar previsto todos os direitos e fim de papo? Não, a lei foi muito restritiva aos direitos do trabalhador doméstico, do empregado doméstico. A lei se limitava a pensar alguns aspectos importantes para caracterizar essa relação, tanto que é nessa lei de 72 que a gente tem a definição do que seria o empregado doméstico. Essa definição é muito importante, que está contida lá na lei, nós vamos ver a seguir, porque é com base nessa definição, nessa conceituação, que ainda hoje a gente se baseia, que ainda hoje se baseou a emenda constitucional, em que se baseou também a Constituição Federal. E quais os aspectos importantes da Lei de 72? A Lei de 72 diz para a gente o seguinte, que o empregado doméstico é aquele que trabalha no âmbito residencial do empregador. E trabalhando nesse âmbito residencial, isso não basta para caracterizá-lo, é necessário que o empregador não tenha fins lucrativos, tá certo? Então, a partir do momento que aquele âmbito residencial tenha fim lucrativo e que o empregado trabalhe para um fim lucrativo, está descaracterizada a relação do empregado doméstico. Então, esses requisitos da lei de 72 permanecem válidos, permanecem importantes para a gente ter em mente. Por quê? Porque a gente, quando pensa em trabalhador doméstico, empregado doméstico, quem são? Você saberia dizer? É claro que não existe um rol exaustivo, um rol exemplificativo seria melhor para a gente pensar naqueles que seriam os trabalhadores domésticos. Então, o que a gente pensa em um primeiro momento é aquele empregado doméstico para serviços gerais. Esse é o primeiro que a gente pensa quando fala em empregado doméstico. Mas não é só. Empregado doméstico, partindo da definição da lei de 72, temos também as babás, que cuidam de crianças, são empregados domésticos. E também os cuidadores de idosos. Os cuidadores de idosos são empregados domésticos, na medida que estejam ali naquela residência prestando serviços de atendimento a uma pessoa idosa. E também o motorista, não o motorista de uma empresa, o motorista que atenda aquele âmbito residencial é o empregado doméstico também. Olha que interessante, a professora Wólia Bonfim, ela diz que essa conceituação do que seja empregado doméstico, ela é muito ampla e ela cita inclusive um piloto de avião que seja contratado para uma pessoa de muito rico, como ela diz no livro dela, que seja contratado justamente para atender aquele âmbito residencial. Olha que engraçado, esse também é um empregado doméstico, no exemplo dela, que eu acho muito válido, para a gente ter uma ideia de que essa noção de empregado, ela é bastante ampla, não é restrita e não significa só o empregado doméstico de serviços gerais. Da mesma forma, um faxineiro que esteja ali todos os dias, mais de 3 vezes por semana, só limpando vidros, Marina, é possível que ele seja considerado como empregado doméstico? É sim, se ele for presente naquela residência mais de 3 vezes por semana, ainda que seja só para serviço de faxina, de limpar a janela, ele é sim um empregado doméstico. Da mesma forma, o jardineiro, não sendo eventual, tendo a continuidade, ele é também um empregado doméstico. Que é mais? O piscineiro, da mesma forma. E mais ainda, um pedreiro. Vamos supor que uma grande residência tenha necessidade ali no seu âmbito de atuação da residência, digamos assim, de um pedreiro que fique lá todos os dias da semana para fazer pequenos reparos naquela residência. Também é um empregado doméstico. Ah, mas não é pedreiro? Não. Aí perdeu o caráter de autonomia, tem a continuidade, a habitualidade e a prestação de serviços no âmbito residencial não lucrativo. Isso também é um empregado doméstico. Isso tudo para a gente ver como essa lei de 72 foi muito importante. Então, muito se fala, aquela lei lá não resolveu nada, não serviu para nada, hoje em dia está anacrônica, não serve de nada. Não é bem assim. Ela foi uma etapa importante na consolidação dos direitos do empregado doméstico, tanto que para efeito de conceituação e definição, ela ainda é utilizada por nós, pelos operadores do direito, para definir o empregado doméstico. E além
E depois, então? A gente já sabe que a lei de 1972 foi muito importante. E depois dela, qual foi, então, a próxima etapa relevante, importante, nessa que fez parte da evolução e da ampliação dos direitos do empregado doméstico no Brasil? Depois, então, da lei de 72, a gente teve a Constituição Federal. A Constituição Federal mudou tudo. Não só, vocês sabem, não só com relação ao empregado doméstico, mudou tudo para todo mundo, para todos os empregados, digamos assim. O artigo específico da Constituição Federal que trata do empregado doméstico, dos empregados em geral e que tratou do empregado doméstico é o artigo 7º da Constituição. É aquele que prevê os direitos sociais dos trabalhadores. Vocês devem estar acostumados já com a redação do artigo 7º. E foi exatamente este artigo que foi objeto da emenda constitucional que nós estamos tratando aqui. A ampliação. Por quê? O artigo 7º, se vocês forem dar uma olhada, ele prevê todos os direitos para os trabalhadores urbanos e rurais. E tinha ali o parágrafo único. O parágrafo único, a redação era a seguinte: aplicam-se aos empregados domésticos os direitos previstos nos incisos tais, tais e tais, restringindo a aplicação do artigo 7º, que era então destinado a toda a categoria de trabalhadores, como um geral, restringindo a aplicação para os empregados domésticos. O legislador quis assim. Muito se fala também, isso foi a Constituição Federal já nasceu eivada com um retrocesso ali, separando os direitos. É bem verdade, se a gente for analisar assim, é bem verdade, mas fez parte também de uma etapa histórica. Então, se a gente for imaginar que a CLT nada previa, foi só a lei de 72 que começou a prever os direitos para os empregados domésticos. Então, se a Constituição Federal, que já mudou toda uma ordem de direitos, especificamente os direitos relativos às relações de emprego, talvez aquele momento não fosse propício para englobar ali todos os direitos do trabalhador doméstico. Eu não estou dizendo aqui que a Constituição fez certo em discriminar, porque de fato isso é uma discriminação que foi feita às claras, como opção legislativa mesmo, tanto assim que discrimina no parágrafo único quais os direitos daquele rol inteiro de direitos, pensou aqueles que poderiam ser aplicados ao trabalhador doméstico. É uma discriminação, sim. Não estou defendendo a opção legislativa, não. Mas eu acho que a opção legislativa teve a ver com o olhar histórico do como vinha vindo a consolidação desses direitos. E, passado isso, essa separação da Constituição de 1988, teve um período muito grande, de 18 anos, vejam só, quase 20 anos, até que uma outra lei viesse a fazer uma outra ligeira ampliação ao direito dos domésticos, que foi a lei de 2006, a lei 11.324. A lei 11.324 tinha poucos artigos relativos à ampliação dos direitos, mas um deles foi muito importante, que foi a equiparação do direito às férias. Imaginem vocês, antes da lei de 2006, as férias do empregado doméstico eram de 20 dias e não 30, conforme é o período de férias determinado para os demais trabalhadores. Vejam só, uma discriminação muito grande legislativa que existia até então. É bem verdade que muitas vozes, naquele sentido, já diziam o seguinte: se o Brasil ratificou a Convenção 132, que é a convenção que trata das férias, e a Convenção 132, só para lembrar, ela diz que o período de férias anuais deve atender ao prazo de no mínimo 3 semanas. O Brasil, como vocês sabem, ele conferiu além do que determina a Convenção 132, passando a 30 dias o período de férias. Então, muita gente já dizia que essa equiparação existia. No entanto, isso não era praxe, não estava legislativamente determinado. E outra questão importante era o descanso semanal remunerado. Porque até 2006 havia muita gente que achava que não havia o direito ao descanso e aos feriados, que também não seria extensível ao empregado doméstico. Imaginem só que nós tivemos que esperar até 2006
para que houvesse essa equiparação dos direitos quanto aos feriados e quanto às férias. Imagine só. Mas tudo isso faz parte de uma evolução histórica. Então, estamos indo bem progressivamente, analisando a história do direito do trabalho relativo ao empregado doméstico. Então, as etapas que a gente acompanha, lentas realmente, mas vindo no sentido da ampliação dos direitos. É isso que a gente vê, né? Até 2006, estávamos fazendo assim. E tivemos que esperar, então, até 2013, para que, de fato, houvesse uma determinação de igualdade total de direitos entre os empregados domésticos e os demais empregados, os demais trabalhadores. Foi um processo lento, inspirado na Convenção 189 da OIT. Convenção 189, para lembrar, ela é aquela que determina a igualdade de direitos. Nada mais, recomenda a igualdade de direitos entre o empregado doméstico e os demais trabalhadores. Agora, esperamos até 2013, com a promulgação da emenda constitucional, para que de fato houvesse a equiparação de direitos. Para que de fato, e como foi feita a equiparação de direitos? Com uma simples alteração naquele parágrafo único da Constituição Federal, aquele parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que dizia que fazia ressalva dos direitos que seriam aplicáveis aos empregados domésticos. Como ficou a redação da emenda constitucional? Ficou da seguinte forma, olha lá, parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 13º, 15º, 16º e por diante, e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos, tais bem como a sua integração à Previdência Social. Então vejam só, essa foi a última etapa de consolidação dos direitos dos empregados domésticos. Levamos aí quase 70 anos. Se formos pensar que a CLT data de 43, estamos em 2013, 70 anos demorou, foi a necessidade que houve para que tivéssemos então agora a igualdade de direitos entre empregados domésticos e os demais empregados. Veio com atraso legislativo? Aí, agora munidos dessas informações, você poderá dizer, isso é uma questão subjetiva, cuja resposta é subjetiva. Eu entendo que o atraso, se a gente for comparar com a Constituição Federal, com os demais países do mundo, notadamente Estados Unidos e os países integrantes da União Europeia, veio sim com um certo atraso. Mas a julgar pela polêmica, por todas as críticas que existem quanto a essa igualdade de direitos, a gente pode imaginar que ela veio talvez no momento certo, no momento em que ela possa ser atendida pela sociedade, no momento em que tenha uma recepção boa, em que se compreenda que isso fez parte de uma evolução legislativa, certo? Mas isso, cada um pode ter a sua opinião. Agora, no próximo bloco, nós vamos analisar especificamente cada um desses direitos novos trazidos com a promulgação da Emenda Constitucional 72. Até o próximo bloco.